O Web TV IBMV, levando o amor do Pai às nações. Então eu vou convidar você a estar abrindo aí e acompanhando a gente na tela, onde a gente vai trazer aqui você nessa lá sobre essa temática, né? Que é 3 atitudes para aqueles que querem viver com Deus, tá? Então vamos lá, pega a sua Bíblia e a gente conviver com Deus. Eu sei que Deus ama de maneira sem fazer acepção. Deus ama todas as pessoas de verdade. E Ele não faz acepção de pessoas, tá? Então, por esse motivo, a gente gostaria que você entendesse que viver com Deus é diferente de ser beneficiado por Ele. Às vezes, nós queremos viver de maneira diferente daquela que Deus realmente quer para nós. Compreendemos como que Deus se move, como que Deus trabalha, como é que Ele avança em nossa vida, tá? A gente gostaria que você pudesse, de fato, estar aprendendo com a gente mais um pouco, tá? 3 atitudes para quem deseja. Gostaria de que você abrisse a Bíblia, você que está com sua Bíblia aí, no livro de Mateus. Estamos com um lagzinho devido a cair da internet aqui do YouTube, mas o Facebook está rodando legal, parece-me que sim, tá? Mas qualquer coisa, pessoal do YouTube, vai para o Facebook, capítulo 7, a gente tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nosso amigo Reginaldo Germano com a gente aí também, um abraço, Deus nos orar sim pelo seu pedido, amém? Mateus capítulo 7, gente, tem um texto que eu gostaria de iniciar com ele, pois, vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Porque que as palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui está um texto que nos permite falar, irmãos, da realidade de que nós precisamos praticar aquilo que está escrito nas Escrituras. Praticar aquilo que está nas Escrituras, principalmente nos evangelhos, sustentada, né? Sustentável e a vida, tá? Então, eu gostaria que você entendesse, não existe uma forma mágica para que você viva a realidade de Deus. Você precisa praticar as palavras que Jesus Cristo falou. Veja, Jesus que saía dos lábios de Jesus eram de fato a verdade e representavam a verdade. Então, eu gostaria que você entendesse que sem a prática das palavras, 2 atitudes. Primeiro ouvir e depois praticar. Não adianta só ouvir, nós temos que ter a prática das palavras que saíram dos lábios de Jesus. Tudo que Jesus Cristo fez, e principalmente o que Ele falou, são as palavras dEle. Quando Ele fala as minhas palavras, Ele não está falando em todo o contexto, até porque naquele tempo não tinha nada do Antigo, do Novo Testamento, apenas o Antigo, né? Então Ele estava falando daquilo que nós precisamos praticar e nós precisamos ouvir. Primeiro ouvir e depois praticar. Não tem como praticar sem ouvir. Mas esse texto, Jesus fala no final do Sermão do Monte, né? Nós precisamos entender que não existe uma forma da gente viver se a gente não ouvir e praticar o que está escrito. Sei que muitas vezes há dificuldade. Por quê? Porque o nosso coração precisa estar prontamente ativo para a realidade. A gente precisa ouvir e praticar. É como Jesus disse, tudo que vocês ouviram aí, tudo que vocês puderam ouvir, vocês têm que praticar, vocês têm que colocar em prática, tá? Então Jesus quis dizer isso. Mas conviver com Deus tem que ser uma realidade na sua vida, tá bom? E isso tem que ser efetivo, tá? Isso tem que ser extremamente efetivo. Você precisa viver isso, tá?
A gente está com um bug aí no YouTube, foi devido ao desligamento do computador, então o YouTube não volta do mesmo jeito, mas o Facebook está rodando extremamente legal, tá? O Facebook é pelo Josenildo JVS, tá? Mas vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Primeira atitude que nós devemos ter se quisermos viver com Deus. A primeira atitude é essa aqui: conhecimento. Sem conhecimento é difícil nós vivermos aquilo que Deus quer. O conhecimento é uma chave importante para que a gente viva com Deus. Agora, o conhecimento não é qualquer conhecimento, é o conhecimento de Deus. E tem uma máxima, é um texto bíblico, que diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então veja, aqui diz que o povo de Deus foi destruído por rejeitar e por falta de conhecimento. Só que esse conhecimento não é um conhecimento meramente, como é que eu posso dizer? Não é um conhecimento humano, não é um conhecimento de qualquer ciência, é o conhecimento de Deus. No capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1, ele fala desse conhecimento de Deus para a nossa vida. Então, é muito importante que a gente observe esse conhecimento, é o conhecimento de Deus. Então, é muito importante nós termos o conhecimento. Por quê? Porque se você não obtém o conhecimento, então o conhecimento de Deus é importante, E como que eu conheço a Deus? Primeiro, existem duas coisas quando a gente fala em conhecimento. Existe a questão da informação sobre Deus, existe a questão do relacionamento com Deus. Quando a gente fala conhecimento de Deus, ele está falando não da informação sobre Deus, ele está falando do relacionamento com Deus, certo? Então você precisa, para viver com Deus, primeira coisa, você precisa ter o conhecimento de Deus. Conhecer é princípio de relacionamento. Mas existe o conhecimento a nível de informação. Existe o conhecimento que eu tenho a informação sobre Deus. Por exemplo, você vai estudar os princípios teológicos, você vai ter uma informação do que foi feito, um apanhado de quem é Deus. Mas isso não implica dizer necessariamente que você conhece Deus, tem conhecimento de Deus. Por quê? Para se ter conhecimento de Deus, não é preciso só ter as informações sobre Ele. Até porque Deus não se limita às informações que nós temos hoje. É importante nós nos relacionarmos com Ele. Relacionamento. Bom, para você entender o que é relacionamento, é só você entender num casamento. Um casamento é um relacionamento, tá? Que é uma aliança entre duas pessoas que andam juntas em comum acordo, tá? Então, isso é relacionamento. E eles se tornam da mesma forma. Por isso, que eu gostaria de que você atentasse para a realidade de que não existe uma fórmula mágica, mas o que nós podemos entender junto com Deus é que o conhecimento de Deus, ele é algo muito importante para que nós possamos viver com Ele. Aliás, com Deus, nós precisamos tornar essa informação algo muito prático. Por exemplo, você conhece uma pessoa, você tem informações sobre ela, mas você não a conhece de relacionamento. Relacionamento é todos os dias com Deus para viver aquilo que Deus estabelece para mim. Então, eu gostaria que você entendesse que para você viver com Deus, você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, é importante você se relacionar com Ele. Agora, como eu disse, conhecimento pode ter dois viés, o informacional e o relacional. O informacional é aquele que eu tenho informação. Eu sei que ele é, de fato, tudo isso. Mas eu não tenho relacionamento com Ele e não sou profundo em Deus. E eu preciso ter uma profundidade em Deus. Lembre-se, Deus é uma pessoa. E como pessoa, Ele busca sempre, como se não existisse mais ninguém. Você é único. Pronto. É desta forma que o Pai
ele se move sobre a nossa vida. E por isso, aqui diz que o povo era destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento dos estudos que nós temos aqui dessa terra, é o conhecimento no sentido de conhecer as coisas, de obter conhecimento. Mas, na verdade, esse texto está falando do conhecimento de Deus. Você lê no texto acima, no primeiro versículo do capítulo 4 de Oséias, você vai ver que ele está falando sobre o conhecimento de Deus e não o conhecimento secular. E aí a gente precisa entender que conhecimento é princípio para relacionamento, mas o conhecimento também pode se tornar apenas uma informação, apenas algo informacional e não algo relacional. Eu bato sempre nessa tecla, por quê? Porque hoje nós não temos a percepção de nos relacionar com Deus. Nós queremos, muitas vezes, as coisas que Deus pode dar. Deus pode te dar muitas coisas. Só que o fato de Deus te dar algo não representa, isso não indica que você o conhece ou que você tenha um relacionamento com Ele. Talvez você tenha informações sobre Ele, mas não o conheça intimamente. Por isso eu quero que você esteja atento. Você que quer viver com Deus é conhecimento, tá bom? Beleza. A segunda atitude é sabedoria. Sabedoria. Presta bem atenção aqui. Conhecimento e sabedoria. Por que sabedoria? Por quê? Existem pessoas que têm um conhecimento, mas não têm sabedoria. Tem pessoas que têm sabedoria, mas não têm o conhecimento. Se fosse muito mais importante do que o conhecimento, porque o que você está tendo, ou seja ele informacional, ele já se transforma em um conhecimento relacional, de relacionamento. Ou seja, a sabedoria aqui, ela te ajuda a aplicar o conhecimento. Quando você tem muito conhecimento, mas não consegue aplicá-lo, então aí a falta de ver com Deus. Porque a minha base sempre é Jesus, né? É Jesus. E a gente vai ver um texto, lá em Lucas 2,52, que diz: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de todas as pessoas. Aí havia um desenvolvimento na vida de Jesus, né? Em Tiago 1,5, abra a sua Bíblia aí em Tiago 1,5, e você vai ver que lá há um texto que diz que quem quiser sabedoria, peça a Deus. Ele está falando da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que emana de Deus. Ele não está falando da sabedoria da terra, tá? O Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e se lhe há concedido. Ou seja, se você quer sabedoria, você precisa pedir a Deus. Ou seja, a importância de ter sabedoria. E a sabedoria que ele está falando aí é a sabedoria do alto, não é a sabedoria da terra. Entende? Então, ele não está falando da sabedoria da terra, é a sabedoria. Então, a gente consegue perceber, eu não sei se o áudio está saindo para vocês, quinca, né? Mas está saindo o áudio sim. Tá? 1,5 diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Então, a sabedoria é exatamente a segunda coisa que você precisa. Essas duas coisas são importantes. Agora, veja, a sabedoria é tão importante para viver com Deus que Salomão, quando Deus perguntou o que ele queria, pede-me o que quiser eu te darei. O que foi que ele pediu? Ele pediu sabedoria, entende? E Deus deu sabedoria, tá? E o que é sabedoria? Lá em Provérbios 1,7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o temor a Deus é o princípio do saber. A sabedoria, ela é algo que pode mudar a sua vida. Tem pessoas que precisam viver de maneira sábia. O que é viver de maneira sábia? É aplicar o conhecimento. Você já viu aquela que tem uma vida familiar boa, ele não consegue ter uma vida financeira estável? Por quê? Porque lhe falta a sabedoria, a aplicabilidade do conhecimento. Ou seja, o conhecimento é a informação, a sabedoria é a aplicação daquela informação, a maneira como você vai aplicar. E é exatamente aí onde entra você buscar a sabedoria de Deus na sua vida. Então, conhecimento e sabedoria, tá? A terceira coisa, que é a mais importante,
é essa aqui: entendimento ou compreensão. Então, você tem conhecimento, você tem sabedoria, mas o entendimento é mais entendimento e sabedoria. Por quê? Porque você tem o conhecimento, aí você entende isso. Não tem como você aplicar se você não entender. E não tem como você entender se você não tiver o conhecimento. Então, conhecimento, entendimento e sabedoria. Porém, o entendimento é o mais importante de todos. Entender. Por isso que eu sempre friso o seguinte: você precisa ler as Escrituras e entender. Porque a partir do momento que você não a entende, você não vai conseguir aplicar, ou seja, ser sábio, entende? Você precisa ter esse entendimento, essa compreensão, para que você consiga aplicar aquilo que escrito está, aquilo que Jesus Cristo falou. Como que você vai viver aquilo que você não entende? Eu costumava dizer que se você não consegue viver é porque você não entendeu. Porque quando há o entendimento do conhecimento ou da informação, você consegue, de fato, aí com a sabedoria aplicar. Agora, deixa eu te levar a uma realidade aqui para você entender. Veja, por que entender é muito importante? O maior problema hoje é o entendimento das pessoas. Porque o entendimento entende algo, aquilo vai entrar dentro de você e vai gerar, não é? Vai gerar de fato algo que vai te mover para viver. Então, entender é algo que está associado à percepção, tá? Entendimento é algo ligado ao perceber. Ali dentro é percepção. Por isso, quando você lê a Bíblia, quando você lê os Evangelhos, você precisa ler diversas vezes, que é para o texto que está ali, é aquilo que Paulo quis dizer. Lógico, existe hoje dentro do processo técnico um conjunto de critérios para a questão interpretativa, que é a hermenêutica, a arte de interpretar. E aí você tem a exegese, que é os detalhes, né? Mas assim, o que eu estou dizendo para você aqui, a Bíblia foi feita tanto para leigos quanto para doutores. O que a gente precisa é o conhecimento necessário, básico, né? E aí você buscar o entendimento. Agora, só quem te permite o que está escrito. Ele está aqui para te ajudar nessa missão de você entender. Se você não entende, você não vive. Quer ver um exemplo? Eu costumo dizer isso constantemente. Olha só, que legal. Em Mateus capítulo 13, abra a Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23. Mateus 13, 1 ao 23. Vocês, tá bom? Esse texto. Você pode pegar a sua Bíblia aí e acompanhar com a gente, tá? Está conseguindo acompanhar aí? Vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Se tiver, vamos juntos com a gente agora. Acompanhe com a gente, em nome de Jesus Cristo. Mateus 13, do 1 ao 23. Diz assim: leia comigo agora essa leitura, faça comigo essa leitura agora. Se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, tem texto aqui. É que, vejam só, você tem conhecimento e sabedoria, mas se você não entender, de nada vai adiantar, tá? Semente que é lançada ao solo, que é a palavra de Deus, e 4 tipos de solo. Ele falou do solo, a semente que caiu na beira do caminho, rochoso, entre espinhos, né, e a terra fértil. Todos estes
fazem sentido quando nós compreendemos que por que a semente não germinou na maioria dos casos? Primeiro, porque não houve entendimento. Quando não se há entendimento, a semente não consegue gerar. Quando você não entende aquilo que está se dizendo, né? Dá uma explicação o que significa essa parábola. E veja, ele explica aqui claramente cada solo. E aqui no versículo 14, ele diz assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e nem de um modo entendereis, vereis com os olhos e nenhum modo percebereis. Olha que legal. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, e ouviram com os ouvidos e entendam com o coração. Tá? O entendimento é algo que vem. Nós precisamos compreender que se nós entendermos, se nós compreendermos, nós vamos se alimentar dessa realidade. Por quê? Porque essas pessoas não entendem, não percebem. Se não percebe, não entende. Ele leu a percepção e, consequentemente, não consegue ter o entendimento. E com isso, o que acontece? Essas pessoas, elas... Então, eu gostaria que você entendesse que Jesus, ele diz isso no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Quem entende, a semente gera. Que gerou é porque entendeu. Então, é isso que Jesus quis trazer para a gente, para o nosso entendimento, que a gente consegue viver, tá? Por fim, as 3 atitudes para aqueles que querem viver com Deus. Primeiro, tem que ter conhecimento, sabedoria e, por fim, entendimento. E aqui nós temos um texto bem interessante que nos permite, de Mateus. Lá em Marcos também fala isso, e ele diz exatamente isso, que ele explica aquela palavra, não é? Aqui a semente que caiu, não é? Na beira do caminho, é comparado a uma pessoa que ouviu, ela ouviu, todos ouviram na verdade, mas apenas um entendeu, ou seja, apenas um entrou de fato no coração. E como entrou no coração, algo se moveu sobre aquela vida e algo modificou o seu interior. É por isso que a gente precisa entender que entender aquilo que se está escrito é mais importante do que simplesmente nós estarmos tendo a informação. Também não vai, nós temos que estar informado daquilo, a sabedoria que é para aplicar. Você precisa entender. Se isso entrar dentro da sua mente e você passar a compreender aquilo que o Pai está falando com você, sua vida vai mudar radicalmente para outro nível, tá? Bom, para a gente sintetizar, quais as 3 atitudes para viver com Deus? A primeira é conhecimento, tá? A mais importante de todas é o entendimento, tá? Por quê? Porque se você não entende, essa semente não vai brotar no seu coração. Porque é muito importante nós estarmos entendendo aquilo que escrito está, né? Entender aquilo que está escrito é muito importante, gente. Então eu quero convidar vocês a se alimentar da Escritura. Eu não quero que vocês usem a sua inteligência. O alimento é algo perceptivo, é algo que vem da percepção. E só quem pode ensinar isso é o Pai. Por exemplo, você pode conhecer diversos textos e estar com ele memorizado, mas isso é só a informação, o conhecimento. Você pode ter o conhecimento sistemático de diversas cartas, entender todos os livros sistematicamente, mas se você não viver de fato, vai ser muito útil para você, porque você não vai saber como aplicar. Por exemplo, nós estudamos sobre propósito de vida e vimos embasado na vida de Jesus diversas coisas sobre propósito. Se você entender errado, você pode também aprender de forma errada, ou seja,
ou seja, não entendeu, né? Porque só entende quem realmente entende da forma correta. E para se entender, exige um nível de percepção. E essa percepção só é possível com Deus, com o seu Pai, com o nosso Pai. E por isso eu quero convidar você a de conhecimento, entendimento e sabedoria. Por quê? Conhecer, entender e praticar, que é aplicar na sua vida, ser sábio de fato. Então, as 3 atitudes para viver com Deus, para quem deseja, quem quer viver com Deus, tem que ser embasado nisso. Então, você tem que conhecer tudo aquilo que Jesus fez, falou e disse, se guiar por Jesus Cristo, né? Sempre primeiro Jesus, e aí você entende o que Jesus Cristo disse. Entender como? Junto com o seu Pai. Ele vai te ajudar a entender. E o Espírito Santo está lá também para te ajudar, né? Mas a função do Espírito Santo é a função de ajudador, está lá para ajudar a gente no momento das fraquezas, que a gente está fraco, não está entendendo. E aí vem a sabedoria, que é aplicar o conhecimento que escolhi aqui, trazer, para tentar ajudar vocês a, nesse período, compreender e ler, gente, ler. Porque a leitura das Escrituras e o entendimento faz com que você cresça. Bom, gente, muito bem. Que Deus abençoe todos vocês. Fica na paz de Deus.